Estudo Bíblico Cantares 8, versos 1 a 4. Naquela época, uma mulher não poderia ser vista na rua ao lado de outro homem que não fosse seu irmão, e jamais poderia beijar em público um homem, mesmo que fosse seu marido, pois qualquer comportamento desse tipo seria considerado um ato de imoralidade. Até hoje, em alguns países, como no Iraque e Afeganistão, uma mulher só anda ao lado de um homem se for irmão. Se for pai ou marido, ela tem que ir atrás. E desde o primeiro capítulo, verso 1, ela deseja ser beijada. Ela queria que o amado dela fosse visível como irmão para poder abraçá-lo e beijá-lo, expressando com liberdade todo o seu amor. E beijo e abraço significam carinho, atenção, amor verdadeiro. O que será que está impedindo que essa moça beije seu amado? Enquanto estamos nesse corpo, somos limitados em todos os nossos sentidos. Temos corpos feitos de barro, como a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4, 7. A Bíblia diz que toda a criação deseja a liberdade gritada por essa mulher. Ela está expressando essa limitação, ela geme por causa dessas barreiras, porque o que ela quer é explodir numa verdadeira adoração, num completo louvor. Ela está desejando que chegue o dia em que ela estará livre para adorar, sem o peso de um corpo mortal. Romanos 8, 22. Essa criação será redimida do cativeiro. Enquanto estivermos nesse corpo, só veremos vestígios da glória de Deus. 1 Coríntios 13, 12. Ela temia que a desprezassem, assim como Mical desprezou Davi quando ele adorou a Deus com toda a liberdade de expressão, com toda a sua alegria, com todo o seu amor. 2 Samuel 6, versos 20 a 23. Às vezes não é o mundo que critica nosso modo de adorar, e sim os religiosos que estão dentro da igreja. Verso 2. A esposa percebe a diferença entre o esposo nobre e ela. No entanto, está disposta a se deixar ensinar. A igreja recebe o ensino e todas as instruções de Cristo mediante a Bíblia, que é a palavra de Deus. Verso 5. Coro. Israel subiu do deserto. Mundo, encostado em Deus. Ficaram 40 anos no deserto sem terem sido preparados para isso. Tiveram que depender totalmente de Deus. É o amado que carrega o nosso peso. Temos que nos encostar em Jesus para que Ele carregue o nosso peso, o nosso fardo. Se quisermos sobreviver no deserto, teremos que estar encostados em Jesus, nos apoiando nele, dependendo dele e aprendendo com ele. O primeiro deserto aconteceu quando veio o pecado e o homem ficou separado de Deus. O segundo deserto foi o que Jesus suportou quando foi tentado. E nós temos que vencer as lutas diárias, os desejos carnais. É nesse deserto que precisamos nos amparar em Jesus todos os dias, jogando sobre Ele toda a nossa ansiedade, todo o nosso peso, para que Ele seja a nossa segurança. Estar encostado em Jesus significa não levarmos nosso próprio peso, não nos segurarmos em nós mesmos, nem em outra pessoa ou coisa que o mundo possa nos oferecer, sabendo que além do deserto existe coisa muito melhor, a terra prometida. Mas antes de chegarmos a ela, temos que caminhar no deserto. Se conseguirmos sobreviver no deserto, entraremos na terra que mana leite e mel. Há quem desista muitas vezes. Agar quis desistir. Os israelitas quiseram desistir, preferindo voltar para uma vida miserável de escravidão. Números 11. Muitas vezes, desistimos de nossos sonhos por causa das dificuldades. Deus planta sonhos em nosso coração, mas desistimos porque não queremos passar pelo deserto das lutas. Às vezes ficamos como a mulher de Ló, que ficou olhando para as misérias que ficaram para trás e não nos damos conta de que estamos como uma estátua de sal, imóveis, paralisados. Com dores se refere às mulheres mais pobres que tinham seus filhos ao ar livre. Este noivo está dizendo que sabe que temos pouca força, mas ele garante nos segurar.
Temos que encostar em nosso noivo para atravessar como peregrinos nesse mundo, neste deserto. E quando ele diz, te despertei, está falando de um novo nascimento, de um novo cântico, de uma nova manhã. Quando olhamos para o princípio do relacionamento dessa mulher com esse rei, vemos que ele a leva a lembrar do início. Ele manda que ela olhe lá para o princípio, para o novo nascimento dela. Essa mulher é a história de uma alma que vem frustrada lá de Eclesiastes. Porque Eclesiastes é um livro que nos mostra uma alma com saudade de casa. Uma alma querendo repouso. Porque o lar da nossa alma é Deus. Em Deuteronômio 33, 27, a Bíblia fala que Deus é a nossa habitação. Porque afinal ele nos criou para termos um relacionamento eterno com ele. Então essa mulher começa a buscar a Deus para preencher o seu vazio. Ela quer saciar sua sede. Em Eclesiastes, essa alma procura as riquezas, as diversões, os prazeres, mas vê que sua sede não é saciada com essas coisas, e que tudo é vaidade, e tudo passa, e que tudo é inútil, como correr atrás do vento. Por isso, Cântico dos Cânticos deveria ser a continuação do livro de Eclesiastes. Então, aqui nesse livro vemos o encontro de uma alma sedenta e frustrada com seu noivo, o único que é capaz de matar toda a sede dessa noiva. E no verso 5, o noivo desperta a noiva. E só podemos despertar alguém que está dormindo. Em João 11, Jesus diz que vai despertar Lázaro. Despertar significa ressuscitar. Quando ele diz, debaixo da macieira eu te despertei, ele está dizendo, debaixo da minha proteção eu te ressuscitei, dando-lhe um novo nascimento. Deus já estava conosco desde o ventre da nossa mãe. Jeremias 1,5. Por isso, no trecho final do verso 5, ele diz que quando a mãe dela estava com dores de parto, ele ali estava. Ele estava lá providenciando tudo para que sua noiva fosse perfeita. Não é preciso providenciar nada, pois Deus fez com que tudo funcionasse direitinho. Verso 6. O selo sobre o braço é uma declaração quase que indissolúvel de um acordo. As mulheres daquela época, principalmente quando seus maridos iam para a guerra, colocavam tatuagem como sinal de fidelidade. Marcavam o nome do marido em seu corpo, significando que elas tinham dono, que elas eram propriedade de alguém. Usavam braceletes e medalhas com o nome de seus amados. No Antigo Testamento, os sumos sacerdotes usavam em suas vestimentas símbolos similares sobre o coração e sobre o braço. Eles usavam adornos nos ombros, com os nomes das tribos de Israel escritos ali, 6 de um lado e 6 do outro. Isto para indicar que o governo de Israel estava sobre os ombros de um sacerdote. Tal representação também serve para indicar que o governo estaria nos ombros do sumo sacerdote Jesus. Por isso, todos nós devemos esperar que ele carregue sobre si o governo de toda a humanidade. Isaías 9, verso 6. O sumo sacerdote também carregava uma couraça no peito com uma corrente que tinha 12 pedras preciosas. Esse rei está dizendo que estamos em seu coração, por isso está dizendo para nós, sua noiva, põe-me como selo em teu coração e em teu braço, para que todos os do reino do Espírito que olharem para nós vejam quem é o nosso dono. Estar selado por ele significa que somos dele. 2 Coríntios 1, 22, Efésios 1, 13 e Efésios 4, 30. Estamos selados, marcados, e é preciso que todos vejam. Estar selado por ele significa que nunca vamos morrer, porque fomos selados pelo Espírito da vida, passamos da morte para a vida. João 5, 24. O espírito de ciúme vem por causa da infidelidade. Então o noivo diz que o ciúme é como a morte, porque muitas vezes não mostramos a todos a nossa marca.
Não mostramos que somos de Jesus e por isso ele fala em ciúme. Ciúme por causa de nossa infidelidade. Verso 7. O amor verdadeiro é mais profundo do que qualquer profundidade. O amor nos leva a entregar tudo e quando entregamos tudo a Jesus, não há traição. Quando verdadeiramente amamos, não traímos e não fazemos nada por recompensa. Nós entregamos tudo. Versos 8 e 9. A irmãzinha ainda não tem seios, então não pode ainda amamentar. Não tem como alimentar ninguém. São os novos convertidos. A irmãzinha tem que ser cuidada. Mas quando ela for pedida, ela terá um ministério. Torre é fortaleza, prata é redenção, muro é privacidade. Os muros são estáveis e são símbolos de proteção. O muro não fala, então é um ministério silencioso. Os intercessores são muros que protegem a igreja, os pastores, as nações, as famílias. As portas, no entanto, servem para introduzir as pessoas para dentro do reino. Pode ser o evangelista ou o pastor ou o mestre. Verso 10. Aqui a noiva se coloca como muro, como intercessora. O intercessor tem um ministério profético e silencioso, está sempre em vigília numa torre. Já está preparada para o ministério e já é digna da confiança de seu amado. Versos 11 a 13. Vinha significa trabalho. No capítulo 1, a noiva disse que a vinha lhe pertencia, mas ela não a havia guardado. Mas agora ela reconhece que a vinha está ao seu dispor para que ela possa trabalhar. O noivo recebe a noiva, porque quando olha para ela, ele não vê quem somos. Ele vê o que seremos junto com ele em seus jardins. Verso 14. O livro termina com a expressão de ansiedade da noiva à espera do seu noivo. É a vinda do Senhor no Apocalipse. Maranata. Apocalipse 22, versos 17 e 20. Assim como a noiva, no Cântico dos Cânticos, nós devemos amar e querer a volta de Jesus. 2 Timóteo 4, verso 8. Temos que desejar ardentemente as bodas do Cordeiro. Que venha o avivamento e leve a igreja a esse estágio de expectativa, para que verdadeiramente venhamos a desejar com todas as nossas forças estarmos face a face com nosso noivo em total plenitude, não o vendo e o conhecendo apenas em parte, mas em sua plenitude. Aleluia!